Olá, hoje nós iremos falar sobre o elemento terra e as suas variações. E esse elemento terra nós estaremos também focando na condição do glúten, que é um tipo, um produto de alimento pernicioso à estrutura física e energética do corpo. E quem coordena, quem comanda essa condição da digestão, principalmente relacionado ao glúten, são os órgãos, é a víscera, estômago e o órgão vasopancreas, quer dizer, é o órgão e a víscera relacionado ao elemento terra. E em cima dessa relação a gente vai falar um pouco sobre a obesidade. Tá? Então, o vídeo de hoje ele tem relação direta com o elemento terra, com o glúten e, por fim, a obesidade. Então, para a gente fazer uma introdução básica do que é o elemento terra, a gente fala que o elemento terra ele é formado por uma essência, essa essência energética chamada de essência I, que é YI. Essa essência energética I, a maioria das literaturas que a gente tem aí hoje, fala que ela é o intelecto. Só que a gente estudando um pouco mais, aprofundando mais sobre o assunto, a gente vê que o intelecto ele não tem condição de ser apenas uma essência. O intelecto é a pessoa, é a consciência. Então a essência I, ela consegue talvez auxiliar a formação desse intelecto, mas ao mesmo tempo ela não é o intelecto. Por quê? Porque a essência I, a base dela, a natureza dela é de ser uma essência que atrai a energia para ela para formar uma certa estabilidade ou consistência energética. Então o que a essência I faz basicamente é atrair e aglomerar a energia. No momento que essa energia é aglomerada, ela vai se transformar em um outro complexo energético com maior massa. Tá? Então é como se a gente estivesse densificando a energia. O que o acupunturista, o praticante de medicina chinesa, ou até mesmo a pessoa curiosa, interessada em entender, precisa ficar atento é que a estrutura física que a gente vive aqui agora, que a gente consegue sentir, olhar, observar, palpar, é uma estrutura física formada por energia. Mas essa energia ela passa por processos de densificação, então existem dimensões diferentes de energias, no qual cada dimensão existe um grau de fluidez ou densificação. Cada energia está na sua densidade específica para conseguir formatar um agente físico específico. Quem faz essa formatação é a essência I. Tá? Então a essência I, a base dela, a natureza dela é atrair a energia, formar uma densificação e a partir dessa densificação construir a matéria. Por isso que a gente sabe que o elemento terra é o responsável pela forma física. Tá? Então o corpo, até mesmo a anatomia do corpo é produto, é resultado do trabalho da essência I. Tá certo? Então qualquer variação anatômica que a gente tenha, seja no nascimento ou seja ao longo da vida, vai comprometer ou foi produto de comprometimento dessa essência I. Então dessa forma a gente vai falar também, a gente sabe que na cognição, no intelecto consciencial, a essência I consegue nos fornecer capacidade para refletir. A reflexão sobre determinado assunto, sobre determinada informação, forma a memória. Tá? Quer dizer, eu vou pegar a mensagem, a informação, reflito sobre ela e tiro um produto dessa mensagem e jogo isso para minha memória. A memória armazena essa informação e no momento que eu preciso dela, eu vou lá, acesso esse local, retiro dali aquela mensagem e assim eu formo agora, juntando com outros estilos ou informações de memória, eu vou formar o aprendizado. E por fim, quando eu começo a praticar o que eu aprendi, eu estou sendo inteligente. Então a inteligência é algo neutro, porque ela pode ser positiva ou negativa. Tá? E todos nós, todos os seres humanos têm capacidade de desenvolver inteligência, basta ter e colocar vontade nisso. E quem formata esse crescendo, quem consegue fornecer a inteligência, a essência I a partir desse processo de reflexão, memória, aprendizado e depois colocando o aprendizado em prática, nós temos a inteligência. Então, a gente está falando disso porque lá no final nós vamos perceber que o paciente obeso ele tem uma tendência muito grande
tendência tanto fisiológica, neurofisiológica, bioquímica e também energética de apresentar problemas de memória, tá? A gente vai ver que o paciente obeso, por uma condição de excesso de gordura corporal, ele pode ter problemas a nível de hipocampo e também de hipotálamo, de excesso de ômega 6, e esse ômega 6 interrompe o contato entre um neurônio e outro, quer dizer, ele bloqueia uma sinapse e a pessoa não tem acesso à informação que ali está guardada. Então ela pode ter um processo aí de hipomnésia, quer dizer, de uma memória bem comprometida. Tá? Por quê? Porque tudo faz parte do complexo do elemento terra, que tem como base a essência I. Então, trazendo isso agora para as emoções, a essência I, ela aprisiona o pensamento, e esse aprisionamento do pensamento, porque ela densifica, né? Esse aprisionamento do pensamento forma preocupação. Então a pessoa fica constantemente pensando a mesma coisa, tá? Esse processo é a preocupação. Muita gente confunde preocupação com ansiedade. A ansiedade é construída pela essência Shen e é caracterizada pelo excesso de pensamentos. Então a pessoa pensa muitas coisas ao mesmo tempo. Há uma competição pelo pensamento. Uma hora ou um segundo ela está pensando uma coisa, outra hora pensando outra, nunca tem um foco. Já a preocupação é o contrário. A pessoa ela é muito concentrada naquele pensamento e esse excesso de concentração cria um problema em relação àquela informação. Eu começo a enxergar tudo como negativo, né, ameaçador, e esse processo gera então um problema, que é eu preocupar a minha mente sempre com algum problema. Tá? Isso é do elemento terra, e a preocupação excessiva vem de um estresse, e esse estresse, levando a preocupação, faz com que eu consuma muito meus carboidratos para fabricar o cortisol, que é o hormônio da preocupação, que é o hormônio do foco e da atenção. Tá? E aí, eu utilizando tudo isso, eu preciso recompor esse carboidrato que está em deficiência agora, eu vou ter o quê? Muita fome. E esse excesso de fome, que faz parte também do complexo da essência I, faz com que eu busque sempre alimentos gordurosos e doces. Então, quando eu chego ao restaurante, eu não escolho a comida me escolhe. Por quê? Porque eu estou estressado. É interessante a pessoa motivada a entender mais, prestar atenção na sua alimentação. Quando ela vai ao restaurante, que é mais fácil observar assim, porque lá tem variações, né? tem muita opção de comida. Quando ela vai ao restaurante, observar se ela consegue comer aquilo que ela se propôs a comer, ou se ela come, muda o cardápio para uma comida mais densa, que no caso é representada pelos carboidratos, pelo doce, e por fim a gente tem o tipo de alimento mais denso, né, que é o doce, no caso representado pelo açúcar, as gorduras e o glúten. Tá? Então, qualquer tipo de alimento que tem essa natureza são alimentos que vão ser nefastos, vão criar problema para a digestão, para a essência I. Principalmente aquelas pessoas de biotipo terra, que são pessoas já com uma tendência natural a desenvolver problemas nesse complexo orgânico formado então por estômago e baço-pâncreas. Então, estômago e baço-pâncreas são os elementos orgânicos responsáveis pelo processo de digestão, e a digestão forma a energia de qualidade Yin, que é produto da essência I. E essa energia, ela é comparada com a Yang, é uma energia densa, tá? Então, voltando, a cognição, então, eu tenho a inteligência. Na questão da psique eu tenho a preocupação. Na questão energética eu tenho uma energia densa chamada de energia Yin. Tá? Tudo isso a gente explica para a gente agora entender que o paciente com biotipo terra ou o paciente com desequilíbrio na terra pode apresentar uma intolerância ao glúten. Por quê? O glúten ele é um complexo de proteínas formado para dar viscosidade ao alimento. Então, aquela pizza, por exemplo, bem consistente, aquela massa bem consistente, aquilo é o glúten. No momento que a gente come esse tipo de alimento, esse alimento, quer dizer, o glúten não consegue ser digerido pelo estômago, tá? Porque o estômago trabalha com ácidos e esses ácidos não conseguem digerir a massa do glúten,
Isso desce para o intestino e lá no intestino o tipo de digestão que lá existe é por meio de fermentação. Então, no momento que o glúten começa a ser fermentado, ele cria um outro complexo de massa que vai interromper o contato entre as paredes intestinais e o próprio alimento. Então, ele tampona isso. Por isso que dá aquela sensação de estômago cheio ou de barriga cheia, né? Apesar de não ser no estômago, e também a presença de muitos gases. Tá? É um dos sinais de problemas com o glúten, que a gente chama, né, esse conjunto de sinais, essa síndrome de disbiose. Essa disbiose acontece por quê? Porque o glúten que não foi digerido normalmente pelo estômago vai ser fermentado pelo intestino e essa fermentação provoca um resultado final que é uma massa colada literalmente na parede intestinal. E o grande problema disso, principalmente se a pessoa tiver uma tendência, é que agora o intestino que fabricaria o aminoácido triptofano, que formaria a serotonina, não faz isso mais. Então a gente também pode pensar até num processo de desmotivação constante do paciente obeso pela falta de triptofano. Então tudo que ele come não vai ser o que é aproveitado. Tá? O que vai ser aproveitado é apenas a parte negativa, a parte ruim ou a energia ruim do alimento. Tá certo? Então o glúten ele é uma massa viscosa formada por um complexo de proteínas que vai tamponar toda a reação química e energética do corpo. E o pior, o glúten, quando então fermentado, né, ele vai aumentar muito os níveis de glicose do organismo. Esse excesso de glicose provoca uma saída rápida da insulina. Esse pico de insulina e glicose faz com que a célula se assuste. E esse susto que a célula toma faz com que ela não permita que haja a entrada da glicose no seu interior. Então, a glicose ela continua circulando, quer dizer, isso é chamado de intolerância, né, à insulina. Então a glicose continua circulando e o que ela vai formar? Gordura. No momento que ela forma gordura, essa gordura não foi aproveitada porque o nosso paciente ou a pessoa ela é sedentária e o sedentarismo faz com que a gordura seja agora novamente acumulada, formando a gordura na perimetria abdominal, quer dizer, a gordura vai se aproximar, ela vai ser instalada em forma de triacilglicerol no abdômen. Então, com o abdômen crescendo e também dilatado pelo próprio glúten, começa agora um acúmulo de gordura nas vísceras. Então as vísceras começam também a acumular gordura, na medicina chinesa chama isso de mucosidade visceral, né? E esse acúmulo de gordura nas vísceras que é o grande perigo. Por quê? Porque se você tem um acúmulo de gordura ou de mucosidade no fígado, você pode ter esteatose. Um acúmulo de mucosidade no coração, você pode infartar. E assim segue. Um acúmulo de mucosidade no intestino, você vai ter problemas. Tá? Então, o glúten ele se torna pernicioso pelo fato de que a digestão dele é muito complicada. Então, não é retirar o glúten da dieta, não é uma questão de modismo ou uma questão de frescura, muito pelo contrário, é uma questão de saúde, pois o glúten ele não tem capacidade de ser digerido de uma forma natural, e à medida que ele é então fermentado pelo intestino, ele aumenta muito também os níveis de glicose, facilitando, favorecendo o acúmulo de gordura. E essa gordura acumulada vai fazer com que eu tenha aumento de peso e todos os problemas decorrentes então agora do sobrepeso e posteriormente da obesidade. Então vale lembrar um pouco que a obesidade hoje ela faz parte, pelo menos no Brasil, de quase 20% da população. Lembrando que 52% da população brasileira está acima do peso. Nos Estados Unidos, esses níveis, quer dizer, essa estatística é muito maior. Para cada 3 habitantes americanos, 2 estão obesos, fora as crianças. Né? Então, pai obeso e mãe obesa é quase 100% de chance da criança ser obesa. A orientação que a gente talvez forneça, que seja bom até a gente pensar, investigar e pesquisar a respeito, é que quem tem uma tendência a retirar da alimentação, né, uma tendência à obesidade, retirar da alimentação o glúten, refrigerante, tá? E também, se possível, a lactose. São 3 qualidades de alimento, vamos dizer assim, que vão causar ou vão auxiliar a questão da obesidade. Tá? O glúten, por essa condição já explicado, o refrigerante, porque ele tem muito sódio, tá? E
A lactose, já explicamos aí no outro vídeo, ela também faz mal para a saúde orgânica. Então fica a dica então a respeito dessas condições aí do elemento terra, tá? Curta aí a nossa página na internet, aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, tá certo? No Twitter, e até mais com o próximo vídeo a respeito da medicina chinesa.